Gestão de carreiras, um assunto tão importante para empresas e para profissionais, é o tema da nossa conversa de hoje. Conosco aqui no estúdio, Carlos Contar, ele é o diretor da Regional Sul da Business Partners. Olá, Carlos, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, agradeço aí a possibilidade de participação. Nós que agradecemos. O Carlos Contar é graduado em Administração de Empresas e especialista em Marketing. Carlos, para começar essa nossa conversa, hoje na era do conhecimento, com tanta tecnologia disponível, quais são os desafios que os profissionais enfrentam junto ao mercado de trabalho? Hoje ainda se fala muito da falta de mão de obra, né, para determinadas funções, determinadas áreas dentro das empresas, né? O principal desafio ainda do profissional é desenvolver-se naquilo que ele gosta de fazer, naquilo que ele quer fazer, quer dizer, questões relacionadas a desenvolvimento pessoal e desenvolvimento acadêmico ainda são assuntos muito importantes e que devem ser tratados de uma maneira bem específica para esses profissionais. Então está faltando ainda um pouquinho de movimentação, falta um pouquinho de busca de conhecimento do que está acontecendo, não só no Brasil, mas no exterior também, de acordo com as funções necessárias dentro das organizações. Muitos profissionais ainda esperam muito das empresas, muito ainda das próprias instituições acadêmicas, um pouco de empurrão, um pouco do caminho, mas ele mesmo hoje ele tem que buscar mais por si próprio. Senão corre-se o risco de ser um profissional trabalhando muitos anos na mesma empresa, na mesma função. Isso acontece muito? Exatamente, acontece muito. O profissional ele acaba ficando, entre aspas, numa zona de conforto, onde ele conhece muito bem matérias técnicas do que ele faz no dia a dia. A empresa cria-se aí um grande nível de credibilidade no trabalho do profissional, e ele acaba criando basicamente uma barreira do novo, do que está acontecendo ao seu redor. E é ali onde os outros profissionais vão se ascendendo, vão adquirindo mais conhecimento, e ele acaba ficando um pouco para trás. Então o profissional ele tem que estar muito antenado, muito de olho no que está acontecendo no mercado para estar evoluindo e se reciclando a cada dia. Carlos, fala-se muito sobre trabalho em equipe, sobre relacionamento. Como deve ser esse relacionamento entre gestores, entre colaboradores dentro de uma mesma empresa? Esse relacionamento entre as pessoas influencia muito no desempenho da empresa? Influencia muito, hoje é uma coisa muito importante. O que antes era considerado principal no profissional, questões técnicas, questões de conhecimento, hoje elas acabam sendo basicamente requisitos já mandatórios. Então hoje quando eu busco, por exemplo, um gerente financeiro, um gerente de controladoria, um gerente de marketing, muitos dos requisitos técnicos já são requisitos básicos que ele tem que ter, os conhecimentos específicos da área. E o que vai diferenciar esse profissional? É justamente o fato desse autoconhecimento, dessa autogestão da sua carreira e da questão dele saber se relacionar bem dentro da organização. O que é se relacionar bem? Hoje, nas empresas, a informação ela corre de uma maneira muito rápida, muito homogênea e muito sinestésica. Então, o profissional ele acaba tendo muitos pontos de contato dentro da organização. Antigamente, o profissional de finanças encontrava o profissional da área comercial só no evento do final de ano. Hoje não, hoje diariamente eles falam. Por quê? Compras está relacionada à venda, se eu não compro bem, eu não vendo bem. A área financeira da empresa, com as margens de lucro cada vez menores e a competitividade maior, a área financeira da empresa ela tem que fazer o caixa da organização acabar rendendo, sendo mais rentável, e as áreas acabam ficando muito conectadas. Esse relacionamento interpessoal é importante no sentido de que todo mundo tem que olhar para o mesmo objetivo. Se você está na área financeira e o seu parceiro está na área comercial, você tem que fazer ele entender o que é importante e o que vai impactar no seu trabalho, e você no dele. Então vocês têm que, esses profissionais eles têm que se dar as mãos, têm que remar no mesmo barco, olhar o mesmo objetivo, e aí sim a questão do relacionamento interpessoal vai pesar muito no profissional que ele não tem flexibilidade. Então, quando o profissional está no ambiente de trabalho, ele tem que esquecer um pouquinho de como que ele é no dia a dia, às vezes como que ele é fora do ambiente, e lá realmente se doar mais, entender as necessidades, acabar gerando um ambiente
o que todo mundo saiba que o que ele está fazendo e o que ele quer que as pessoas façam é para o bem dele e da empresa. Esse é o melhor estilo de gestão, de relacionamento interpessoal. Compreende o todo, né? Compreende o todo, exatamente. Isso é muito importante. Então, o que antigamente também existia de um profissional muito tecnicamente, falar, olha, profissional X é tecnicamente muito bom, deixa ele lá que ele está fazendo o trabalho dele. Hoje não existe mais isso. Por quê? O trabalho dele impacta no meu, impacta no dele, no dela e no do outro. Então, esse cara vai ter que se relacionar com a gente e nós temos que nos relacionar com ele, né? Então, às vezes, tem que deixar muita coisa de lado em relação ao jeito de como você vê algumas matérias, algumas situações, e realmente estar mais aberto para aprender, para dividir conhecimento e para efetivamente trabalhar no mesmo sentido. Carlos, baseado na tua experiência, no teu dia a dia, qual é o perfil que você percebe ser hoje o desejado pelas empresas? Qual é o candidato ideal hoje? O candidato ideal a gente sempre brinca, é o super-homem, né? Então é o que sabe fazer tudo muito bem tecnicamente, uma pessoa que gosta do que faz, uma pessoa que tem essa questão que a gente falou sobre de relacionamento interpessoal muito boa, uma pessoa que saiba gerir equipes, uma pessoa que saiba desenvolver os seus subordinados. Então hoje ele está nessa posição, para ele assumir uma posição maior, ele tem que preparar o profissional que está subordinado a ele. Porque se ele não prepara, ele cria-se um vácuo muito grande. Isso acontece em muitas organizações. Guardar esse conhecimento, então, é algo que não funciona. Exatamente. O conhecimento hoje, a informação e o conhecimento hoje giram numa velocidade muito rápida. Alguns profissionais ainda pensam, não, isso aqui é minha expertise, eu preciso guardar comigo que esse é meu diferencial, mas não é verdade. Por quê? Justamente porque o profissional bom é aquele profissional que tem uma equipe melhor do que ele mesmo, né? Que consegue confiar, que consegue delegar, que consegue observar os pontos e fazer com que o time dele seja tecnicamente até melhor que ele, para ele estar olhando outras coisas dentro da organização, estar olhando a própria missão da organização de uma maneira mais macro e se desenvolvendo para assumir postos maiores, né? Então, além de toda essa competência técnica necessária, como a gente comentou, a questão da gestão e do relacionamento e da flexibilidade de saber atuar em diferentes situações e diferentes tipos de organização vão fazer esse profissional um profissional com um nível de empregabilidade muito alto. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com Carlos Contar sobre gestão de carreiras. Você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. A única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Eu estou de volta conversando hoje sobre gestão de carreiras, comigo hoje, Carlos Contar. Carlos, nós já falamos sobre várias questões relacionadas à gestão de carreiras. Eu queria ver de você agora o que fazer quando a pessoa pretende mudar de carreira ou mudar de empresa, como fazer essa troca, essa transição numa boa, não perdendo o seu networking e tendo uma boa relação ainda com as pessoas. A primeira questão que a gente observa quando nos profissionais que querem mudar de carreira é justamente por que eles querem mudar de carreira. De carreira ou de empresa ou às vezes de cidade. Então,
essa é uma questão que leva que tem que levar uma reflexão muito importante pelo lado profissional. É uma infelicidade com o que ele está fazendo, com remuneração, com o local que ele trabalha, com a organização que ele trabalha. E pensando em organização, por exemplo, será que ele não vai encontrar o mesmo ambiente em outra organização? É o estilo de empresa, então eu quero trabalhar mais na área de serviços, quero trabalhar mais na área de indústria, quero trabalhar, por exemplo, agora se fala muito do terceiro setor, então ele precisa entender nesses pilares aonde ele está localizado. Quando um profissional quer justamente efetuar essa mudança, e aí na maioria das vezes é justamente por questões de talvez a empresa não dar uma oportunidade de crescimento, ou não ter um reconhecimento também em relação à remuneração, ao próprio desenvolvimento de carreira do profissional, sim, ele tem que buscar. E como que ele faz isso? Primeiramente, ele tem que olhar para si e ver vis-a-vis o que o mercado busca, qual que é o nível de empregabilidade dele. Conversando com pessoas próximas, com amigos, com pessoas do meio, para saber se o que ele faz, a experiência dele, o conhecimento, o perfil pessoal, que é o que a gente falou também em relação a perfil comportamental, de gestão, se está adequado ao que o mercado busca. Se tiver esses gaps que existem, essas lacunas devem ser preenchidas através de conhecimento acadêmico, de cursos, para que ele se transforme aumente o seu nível de empregabilidade e visibilidade de mercado. Aí sim, aí ele vai começar a buscar uma outra oportunidade, obviamente sempre tendo muito cuidado para não entrar em uma outra organização ou em outro projeto parecido com o que ele estava, porque vai gerar um ciclo de insatisfação muito grande, né? Então o que a gente sempre percebe, às vezes alguns profissionais falam, pô, eu estou em busca de um novo desafio, né? Mas o que você busca nesse novo desafio? Na verdade, muitos profissionais ainda buscam sentar atrás de um computador, atrás de uma mesa e ter uma remuneração melhor. Então, ele não busca um novo desafio, ele busca conforto. Busca um conforto e uma remuneração maior. Então, a gente acaba percebendo, e isso faz parte do nosso trabalho nesse segmento de recrutamento e seleção de executivos, é saber, no fundo, no detalhe, o que ele busca, e às vezes nem ele sabe, o profissional nem sabe ao certo o que ele busca para a carreira dele. Então, nesse caso, por exemplo, que eu comentei, muitos profissionais acabam eles, na verdade, estão em busca do quê? De uma adequação de uma questão de remuneração ou de cargo, não em um novo desafio. Porque se eu ofereço, por exemplo, um cargo menor com um desafio maior, provavelmente ele não vai aceitar. Então, o principal ponto nessa questão é justamente ele olhar para dentro, fazer uma autoanálise e ver o que realmente ele quer. Se ele gosta do que ele faz, como ele pode ser mais valorizado e como ele pode aumentar o seu nível de empregabilidade. Tem acontecido na indústria e no comércio uma situação que é a falta de mão de obra, principalmente da mão de obra qualificada. Empresas como supermercadistas e principalmente confecções não têm conseguido colaboradores dentro do perfil desejado para atender a sua demanda. Como os gestores desse tipo de empresa, desses segmentos, podem lidar com essa situação? Tem uma questão muito relativa também à sazonalidade, né? Você vê, a gente percebe que o comércio ele acaba ficando muito mais movimentado no final do ano, até um pouco antes, né? Cada vez o final do ano está mais próximo ao meio do ano, né? Então hoje, julho, agosto, setembro começam efetivamente as contratações, começam as movimentações, principalmente no varejo. É uma questão que a gente observa muito referente à qualificação do profissional, né? Então, de um lado, o profissional ele precisa ter uma qualificação, precisa ter mais experiências, precisa continuar se reciclando, estudando, e por outro lado, muitas empresas gostam de pegar já o profissional pronto, mas às vezes elas esquecem também de formá-los, né? Então, exigem experiência e não contratam pessoas que têm experiência para poder adquiri-las às vezes, né? Exatamente. Então hoje, por exemplo, se eu tenho um supervisor dentro da minha empresa, eu vou exigir que esse supervisor ele promova o conhecimento para todos os profissionais que reportam a ele, entendeu? Por quê? Amanhã depois, quando ele for para outra posição, eu tenho lá um profissional que vai poder substituí-lo. Então, essa questão de treinamento, essa questão de desenvolvimento,
tem que ser mais forte, especialmente no comércio, que eu ainda vejo uma lacuna muito grande. Geralmente o varejo, ele busca profissionais capacitados, habilitados, já para começar a entrar, que a gente fala, né, entrar já jogando, mas eles trabalham, muitas poucas dessas grandes, até grandes, trabalham muito poucas questões relacionadas a treinamento. Por quê? O que elas pensam? Se eu treinar esse profissional, amanhã esse profissional vai sair e vai para outra empresa. Mas eles têm que pensar o contrário também, que de outra empresa pode sair e vir para a sua organização. E esse tipo de pensamento, no sentido de só tentar olhar profissional qualificado e não formá-los, você cria em alguns segmentos déficits muito grandes de profissionais especializados, que é o que acontece principalmente no comércio. Então você tem lá vendedores, profissionais que trabalham em determinados segmentos, se desenvolvendo muito forte dentro de algumas cadeias de consumo, em outras não. Porque justamente o problema não está no profissional, está na cadeia que não proporciona esse desenvolvimento do profissional. Perfeito. Carlos, para encerrar essa nossa conversa, infelizmente o tempo é muito curto, eu gostaria de ouvir de você hoje, para a gente ter sucesso profissional, que competências precisamos desenvolver, quais são suas dicas como consultor especializado da área? Hoje o mercado, como nós sabemos, é muito concorrido. As empresas cada vez mais competitivas, cada vez mais precisando de profissionais que já entrem num nível já técnico muito alto, de perfil pessoal muito alto, já para começar já a gerar resultado. A primeira coisa, a gente tem que olhar para aquilo que é mais básico. Fazemos o que gostamos? Essa é a primeira coisa. A gente só faz bem, só faz com excelência o que a gente gosta, o que a gente ama. Então isso aí é uma questão que vai desde a escolha lá na faculdade, né, do estudante saber se aquela universidade, se aquele curso que ele está cursando, o que ele vai fazer depois, como que é o dia a dia, entender o que é o dia a dia. Depois procurar fazer um estágio numa boa empresa, se desenvolver, agregando conhecimento empírico, porque até então ele teria um conhecimento acadêmico, conhecimento empírico mesmo no dia a dia, e sempre estudar, sempre estar se desenvolvendo, sempre estar agregando conhecimento, sempre estar buscando pelo novo. Então hoje eu faço isso, eu sou responsável por X, mas eu tenho que fazer X e um pouquinho do Y também. Porque se eu fizer só o X, eu vou ser sempre o X. Tem essa questão muito importante. Então sempre estar excedendo em termos de conhecimento, de novas funções, querer fazer muito o que o seu gestor faz, o que o companheiro de trabalho faz, quer dizer, saber fazer outras coisas além do que ele faz no dia a dia. Isso acaba trazendo uma questão de autorreciclagem muito forte, o profissional fica mais preparado, fica mais antenado, o nível de empregabilidade dele acaba ficando muito alto, porque ele é um profissional que está sempre buscando os novos desafios no dia a dia. E é isso que a empresa busca. Esse profissional que ele sempre está numa constante movimentação de aprendizado e performance no dia a dia. Que ótimo. Você que está nos assistindo, ouviu boas dicas aqui do Carlos Contar hoje. Carlos, queria agradecer a tua presença. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, então não saia daí. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas voltamos já já.